Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Amém. Aí, ó, não ficou grave igual o irmão não, mas ficou bom. Gente, quero agradecer imensamente o privilégio de estar com vocês aqui nessa manhã. Mais uma vez eu quero agradecer, ao todo o corpo do conselho por me dar a oportunidade de estar compartilhando o Evangelho do Senhor, assim como estar com os irmãos, conhecendo o quarteto Gileade, ver quanto Deus é extraordinário e saber que os dons e talentos foi compartilhado com a igreja. Isso é uma bênção que o Senhor concede a nós. Isso é extraordinário nesses 58 anos, ver o quanto Deus é grandioso, maravilhoso e misericordioso para com todos nós. Nessa certeza, eu queria muito que você tentasse assimilar ao máximo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Muito obrigado, bênção, muito obrigado. Eu colocar ali, mas já que veio aqui, a providência de um homem que precisa de calma, né, reverendo? Obrigado, tá, Jean? Meus irmãos, como nós falamos ontem, nós vamos estar trabalhando nesses 3 momentos de compartilhar a palavra, sobre princípios. Ontem nós trabalhamos o princípio dos notáveis, a definição dos notáveis tem como princípio a santificação. Os homens santificados, eles têm intimidade com Deus, e essa intimidade leva à compreensão de que tanto eu quanto você, nós somos guardados por Deus, e a gente reconhece e entende que outro bem nós não temos, porque o maior bem que nós temos é o próprio Senhor, porque Ele é o socorro bem presente, Ele é aquele que atende às necessidades dos nossos corações, reconhecendo a misericórdia e graça dEle. E nessa manhã, a gente então vai tentar pensar um pouco sobre como é que Deus estabeleceu então esses princípios. Se ontem a gente pensamos que o princípio estabelecido por Deus para os notáveis é que eles são santificados, por que que eles são santificados? Quais são os princípios elementares que a igreja precisa ter para que os próximos 58, 60, 100 anos, ou até a volta do nosso Senhor, seja estabelecido nessa igreja? Antes, eu gostaria que você se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Se você quiser, temos aqui também no nosso projetor. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, esse versículo, Gênesis capítulo de número 1. Após Gênesis 1 eu vou orar, e aí você vai comigo para Salmo capítulo 1, ok? Depois do Salmo capítulo 1, você vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Tudo facinho, tudo 1. Então vamos ler todos juntos, pelo menos esse, vamos todos ler juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar. Senhor Jesus, a gente reconhece a tua majestade, a tua graça, o teu amor derramado em nosso favor. O maior princípio que nós temos é o amor incondicional do Senhor por nós. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu no Senhor. E nessa certeza, eu rogo que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações essa manhã. Eu agradeço assim, em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 1, ainda em pé. Salmos capítulo 1, versos 1 e o verso 2. Salmos capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos todos ler juntos esses 2 versos apenas. Salmo 1, versículos 1 e 2. Todos a uma só voz, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, um outro texto também muito conhecido dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. Muito conhecido dos irmãos, que diz assim, mais uma vez todos a uma só voz. João 1, versículo 1, vamos lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. Podemos assentar. Vamos lá. Pastor, que tanto princípio é esse? Mas Salmo não está falando de princípio. Ah, não está não? Então peraí que nós vamos descobrir se está falando mesmo ou não.
Nós, quando pensamos em princípios, a gente tem que partir de uma verdade, tá? De uma verdade absoluta. Ideias, projetos, pensamentos, planos, né? Tudo isso é passível de mudança. Eu estou pensando em reformar a minha casa. Eu vou reformar a partir da data tal. Nós estamos imaginando fazer uma viagem, né, para o exterior. Então, nós planejamos, né, economizar alguns recursos. Eu estou planejando fazer um determinado curso. Eu estou com a ideia de pensar em fazer algo diferente na minha vida. Eu quero emagrecer, né? A gente faz tantos projetos, tantos planos, são tantas expectativas. Tudo certo, não tem nada de errado. Você pode fazer, e até certo fazer. A Bíblia diz que a gente precisa fazer planos, a gente precisa, né, pensar no nosso futuro. Mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Princípio é algo inviolável. Vou repetir, projetos, ideias, né, perspectivas, tudo é passível de mudança. Princípio não. Princípio é algo inviolável. Você só entende os princípios de Deus para a sua vida se você for santificado. Se você não for santificado, meu irmão, vai ser difícil você entender. Porque a santificação não me faz ser perfeito. A santificação me faz ter mais intimidade com Deus. É interessante que quando a gente lê o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, vai dizer que no princípio. E você vai percebendo que toda estrutura formada por Deus é uma estrutura baseada em um planejamento que Ele vai definindo princípios, não é? 6 dias ele constrói, vamos dizer assim, ele planeja, ou ele executa toda a sua ideia perfeita sobre a criação de todas as coisas, correto? Quando você vai para João, é interessante que você pode ler outros livros, ninguém fala com tanta propriedade sobre o princípio quanto João. Se você ler a epístola de 1 João, vai dizer o que lá, logo nos primeiros versículos? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Se você ler Apocalipse capítulo 1, escrito pelo apóstolo João, ele vai dizer que o princípio de todas as coisas já existia por causa de quem? De Deus. A pergunta é, por que o apóstolo João era um homem capaz de falar com tanta autoridade sobre princípios? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém quer chutar? Valendo um suco de maracujá pago pelo reverendo Jean, ou se não, melhor, o Jean, ele vai comer um piqui delicioso com você, né? Meus irmãos, quando o Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele chama para caminhar com Ele, Ele chama 12, correto? Desses 12, a Bíblia vai deixar claro que 3 eram mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. Mas quem era do coração? Aí, olha só que extraordinário. Porque João é aquele que encosta a cabeça no peito de Jesus. Por isso que João tem autoridade de falar com tanta propriedade sobre amor. Ninguém fala com tanta autoridade sobre amor quanto o apóstolo João. Ou seja, se Jesus, ele ensina que nós precisamos de um amigo de jugo, ele está ensinando que a gente precisa de um amigo de jugo, porque Jesus, ele tinha um amigo de jugo. O que é um amigo de jugo? É aquele que vai caminhar com você e vai falar para você sempre aquilo que você precisa ouvir, não é aquilo que você gostaria de ouvir. E amigo de jugo não entra pai, não entra esposa, não entra marido, é aquele irmão, aquela irmã que vai sempre te pastorear. Pastor que não é pastoreado, meu irmão, ele está com problemas. Irmão da igreja que não tem alguém para dividir as cargas, para falar a verdade, e a pessoa vai sempre te questionar na palavra, ele está com problemas, porque os princípios estabelecidos por Deus nos ensina que tudo que Ele determinou é perfeito. Ele é perfeito por quê? Porque se você ler agora os Salmos, versículos 1 e 2, é o Salmo do meu coração, vai dizer o salmista que ele encontrou felicidade, não é? Bem-aventurado é a pessoa que é o quê, gente? Feliz. Eu sou feliz porque eu encontrei sentido na vida. Ele diz:
bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Ele não precisa ouvir ímpio, ele não precisa caminhar com o pecador, e muito menos se assentar com escarnecedores. Por que ele não precisa disso? Aí ele vai dizer, porque eu já encontrei alguma coisa. Antes, a gente não falou ontem que o princípio do prazer não é o próprio Senhor Jesus? Hoje mesmo tu estarás comigo? Isso é princípio ou não é? Princípio de algo muito mais prazeroso. Esse princípio de prazer nos leva à consciência de que tudo nessa vida, ela só tem sentido na sua perspectiva, se você entender o que significa princípio. Agora a pergunta é, como eu entendo o significado de princípio? Interessante que para nós pensarmos princípio, a gente precisa voltar um pouco para as doutrinas básicas da fé cristã. E o primeiro princípio que o cristão precisa ter é o que, gente? Qual que é? Qual que é, gente? Qual que é o primeiro princípio que o cristão precisa ter de forma prática? Conhecimento das Escrituras, meu irmão. Se você não conhece as Escrituras, como é que você vai saber outras coisas? Você quer fazer um bolo? Quem aqui não? Bolo não. Bolo eu até que eu dou conta de fazer. Alguém aqui já tentou fazer pão? Pão assim, pão, né? Não é como a Joelma ontem não, que joga os negócios lá na máquina, lá, né, Joelma? Joga as coisas lá, aí o cara do seu pai, né, fica lá assim, nossa, mas não tem que fazer nada aqui, né? É simplesmente jogar? Né? Não é deixar uma máquina para fazer as coisas, é você tentar fazer por você mesmo. Aí é o cara ali, né? É o homem da padaria. Ah, que maravilha, depois você vai me ensinar alguns truques, né? Eu já tentei fazer pão, né? Por mim mesmo, eu adoro cozinhar, tá, gente? Cozinha para mim é uma terapia, né? Sabe, eu gosto de cozinhar para os outros, gosto mesmo, assim como mercado. Eu vou para o mercado, gente, eu fico 2 horas no mercado, eu ando para lá, ando para cá, né? Gosto, sabe, o mesmo prazer que uma mulher tem em ir num salão de beleza, né? É a mesma que eu tenho para ir no mercado. Tá bom? Eu adoro o mercado. Tá, vou para lá e vou. Fala! É? Tá, joia. Então, o que eu faço? Então eu pego, eu vou fazer aqui um pão. E aí, quando você pega, né, a receita, para dar certo o pão, o que você tem que fazer? Seguir a receita, é ou não é verdade? Você tem que seguir a receita. Se você não seguir a receita, via de regra, o pão vai prestar? Eu lá nos Estados Unidos, estava lá uma época, eu estava com muita saudade de comer um pão caseiro. E aí eu decidi, né, fazer um pão caseiro. Eu vou fazer um pão aqui. Só que na receita não vi uma informação importante. Que quando você, né, pega a massa, ajeita a massa, né, leveda a massa, depois que você termina todo o processo, você precisa fazer o que com o pão? Com a massa? Deixar o que? Descansar. Só que para descansar, precisa de uma temperatura correta, precisa estar moldado de uma determinada forma. Ou seja, tem alguns passos que a receita de Google, via de regra, não fala. E eu, né, não sabia dessa informação, deixei o pão ficar ali por meia hora, tinha que ficar 3 horas. Meia hora eu falei assim, tá bom, o pão cresceu um pouco, né, a massa, tá bom. Peguei e coloquei. Quando saiu, gente, pensa num negócio delicioso. Sabe aquele pão quente, gostoso, pelos pedaços, né, e tal, quente. Falei, meu bem, fiz um pão delicioso, você não quer tomar café comigo, não? Ela falou assim, não, eu vou tomar banho, aí quando acabar a gente toma. Eu falei, beleza. Eu fui comer um pedaço, né, do pão, extraordinário. E aí, passou uns 10 minutos, ela veio. E aí, quando ela pegou o pão, você está de brincadeira comigo? Você quer quebrar meu dente? Gente, o pão, quando esfriou, se Davi precisasse de uma pedra para jogar em Golias, não precisaria da pedra, era só pegar o pão que eu fiz. O pão ficou duro, mas duro, igual a pedra. Eu falei, mas não é possível, há 10 minutos atrás estava gostoso. Aí ela falou assim, você deixou o pão descansar? Eu falei, deixei. Quanto tempo? 30 minutinhos. Está explicado.
Você não deixou o pão descansar, ele ficou bravo e endureceu. Ou seja, se a gente não lê a Bíblia e não refletir no que a gente está lendo, a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender. Porque quando eu começo a conhecer as Escrituras, e vai dizer ali a Confissão de Fé de Westminster, vai dizer assim: a Bíblia é o seu melhor o quê? Intérprete. A Escritura explica melhor quem, gente? A própria Escritura, e diz lá a Confissão de Fé. Isso significa que quando surge uma questão sobre o sentido verdadeiro e completo de alguma Escritura, ela deve ser pesquisada e determinada por outras passagens que falem mais claramente. Então a primeira informação que a gente tem foi ontem: a gente precisa ser santificado. Mas como é que nós somos santificados? Como é que a gente compreende a santificação do nosso Deus? E aí nós falamos ontem, Provérbios 1:7 vai nos informar, vai nos dizer que o princípio da sabedoria é o quê? O temor. Mas não é só Provérbios 1:7 que vai falar isso. Eu gostaria que alguém abrisse em Provérbios 9:10. Alguém lê para nós aí, para a gente poder participar aqui dessa manhã. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Alguém leia aí, fazendo o favor. Olha só o que diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o princípio da sabedoria, que é o temor, me leva a ter uma consciência de santificação. Essa consciência de santificação faz eu ser uma pessoa que, gente, prudente, uma pessoa que adquire do fruto do Espírito, que diz que a gente tem o que? Paciência, longanimidade em não seguir os padrões com os quais nós somos todos os dias, né, inculcados a sermos impacientes, imediatistas, não é verdade? E não buscar sabedoria em sermos compreensíveis em tudo que é proposto para nós. Uma igreja, para ser compreensível e sábia, ela precisa ter o temor. O temor é eu ter medo de Deus? Porque medo uma hora acaba, não é verdade? Temor é eu reconhecer quem eu sou e eu reconhecer quem Deus é. Quando eu reconheço quem eu sou, que eu sou um pobre, miserável, um homem da pior espécie, depravado em tudo, eu reconheço que eu preciso urgentemente de Deus. E não é para amanhã não, é para agora, nesse momento, porque se eu reconheço isso, logo eu vou entender o texto. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os insensatos desprezam, os ímpios não querem saber, eles não vão compreender que por causa do Senhor eu adquiro sabedoria e a disciplina de ser parecido com o Senhor. E a disciplina de ser parecido com o Senhor me faz reconhecer e entender aquilo que Santo Agostinho já disse: pois tu disseste aos homens que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que não fossem sábios aos próprios olhos, porque aqueles que declaram a si mesmos sábios tornam-se tolos. Ou seja, se o princípio da sabedoria ela envolve o conhecimento de Deus, então eu pergunto para vocês: quando Deus forma um homem, Ele forma um homem e Ele coloca o nome do homem, qual que é o nome que Ele coloca no homem? Qual que é o nome, gente? E Adão e quem? Adão e? Não. Pastor, o senhor está doido? Estou não. Deus, quando forma o homem, Ele forma o homem e coloca o nome dele de Adão. Ele não fala de Eva. Como assim, pastor? Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, olha só como é os princípios do nosso Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23, alguém lê fazendo favor, Gênesis 2, versículos 22 e 23, alguém leia aí fazendo favor. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus
chamar-se-á varão, Calma aí, chamar-se-á o quê? Continua a bênção. porquanto do varão foi tomado. Opa! Adão, pega uma sonequinha, né? Deus dá para ele, né? Eu estava conversando com o pastor Gento, ele vai entender. Deus ontem coloca na veia dele, colocou na veia dele uma morfina celestial, né? Ele apaga, o Senhor vai, tira da costela, faz a mulher e traz a mulher para o homem. Quando o homem olha e ele reconhece que ele é o quê? Ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Ele chama ela de quê? Logo, o nome da mulher é quê, gente? Adam. Ué. Adam. Deus, quando ele forma um homem e a mulher, ele não traz distinção com relação ao nome, porque Deus faz da mesma essência. Os dois são Adam. A diferença é que o homem Deus faz o homem para cumprir um papel e a mulher para fazer outro papel. O homem reconhece, far-lhe-ei uma auxiliadora. E quando ele olha, ele diz: essa afinal é parecida comigo? É isso que o homem diz? Não, ela é igual a mim. Ela é igual a mim. Por isso que ela é da mesma essência. Então ela se chama assim como ela se chama Adam. Adam, já viu quando você pega o nome que ele pode ser sinônimo? Tanto para homem quanto para mulher? Sirlei. Eu conheço Sirlei macho e eu conheço Sirlei, não é macho não, né? Homem e mulher, né? Jurandir. Eu já ouvi Jurandir e a senhora Jurandir. Já ouvi. Nomes sinônimos. Não é sinônimos não, né? Nomes que podem ser unissex, vamos dizer assim. Ok? Deu para entender? Então, quando Deus ele estabelece o princípio, ele está dizendo: o homem e a mulher são o que diante de mim? Iguais. Eles são iguais, não tem distinção. A diferença é que eu formei o homem para um objetivo e a mulher para outro objetivo. E os dois se unem e se tornam uma só carne. Gênesis capítulo 2, é o Gênesis da perfeição. Aí, meus irmãos, vem a queda. A queda fez o que com a gente? A queda bagunçou tudo, a queda acabou com tudo, a queda fez a maior confusão. E aí, quando Deus chega, né, para Adão e diz assim, porque ele vai cobrar, é do homem ou da mulher? É do homem, né? Adão, cadê você? Eu estou aqui para te bater um papo, por que você não apareceu? Tal. E não, Senhor, eu percebi que eu estava do jeito que eu vim ao mundo, e aí eu fiquei com vergonha do Senhor. Quem foi que disse para você que você está nu? Aí o homem faz o quê? Quem que ele culpa? Ele culpa a mulher, mas culpa quem? Deus. Ele diz: a mulher que o Senhor, eu não pedi, o Senhor me deu porque você quis. Olha só, gente, olha só como é que a gente é sem vergonha. Não é verdade? A mulher que o Senhor pediu, eu não pedi ela. A mulher que o Senhor me deu, eu não pedi ela para mim, o Senhor me deu. Deus dá moral para a justificativa picareta de Adão? E aí Deus fala com a mulher, ele chama a mulher de Eva, ele chega para a mulher e fala: e aí, minha filha? E aí, Adam? Senhor, eu estava batendo papo com a serpente, já não é normal mulher bater papo, né? Olha, o ser humano bater papo com animal, já não é uma coisa normal, ainda mais um bicho peçonhento igual é cobra. Deus tem misericórdia, né? Mas ela estava lá, batendo papo com a serpente, e aí quando eu vi, ela me enganou. Aí Deus olha para a serpente olhou para um lado, para o outro, e falou: quem que eu vou culpar? Não tinha ninguém para culpar. Aí a serpente se ferrou, e está até hoje arrastando aí, né, comendo o pó da terra. E aí o Senhor começa a compartilhar com o homem as suas consequências. Porque você ouviu a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Você agora vai penar para você conhecer o teu sustento. E você, mulher, por ouvir a voz da serpente, você, além de ter dores na hora do parto, a tua vontade não vai ser mais sua, vai ser de quem?
do teu marido, ele vai te governar. Esse, meus irmãos, é a garantia de que a mulher não vai tomar o mundo. Tá, gente? É a garantia. Porque se não tivesse esse versículo, nós estávamos tudo perdido. Tudo perdido. Porque as mulheres, né, quando elas fazem o papel de homem, elas fazem bem ou não, gente? Faz. As mulheres são boas de serviço. Meu Deus, como as mulheres são boas de serviço. E nós, homens, né, um bocado de banana, que na sua responsabilidade de homem, a gente vai deixando as mulheres. Só que, na hora do vamos ver, a mulher suporta a pressão que foi dada para o homem? Não suporta. O texto deixa claro que a mulher, ela vai se submeter à vontade do seu marido, e diz mais, ele vai te governar. Aí sabe o que o homem faz? Gênesis capítulo 3, olha aí, Gênesis capítulo de número 3, versículo 20, alguém lê aí fazendo favor, Gênesis 3, 20, vamos lá, Gênesis 3, 20, o que é que diz aí? Calma aí, quem foi que deu o nome à mulher de Eva? Ah, foi Deus? Ah, foi o homem, né? Então vai lá, continua. Por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha só o que Adão está fazendo. Depois que Deus pune o homem e a mulher, qual que é a primeira atitude do homem? Virar para a mulher e dizer assim: você não é digna de ser mais comparada comigo. Você não vai chamar Adão, não. Adão pertence a mim. Você agora está abaixo de mim. Você agora vai chamar Eva, porque você vai ser mãe de meus filhos. Olha só, gente, que picaretagem. Percebeu tanto que um homem é um bicho sem vergonha? E aí, quando a gente vai né, ouvir na história, né, na história humana, que o que o homem faz com a mulher? Oprime a mulher. Arrebenta com a mulher. Machuca a mulher. Não é verdade? Não estou dizendo que agora o homem é um monstro, a mulher é santa. Não, está tudo pecado, tudo pecador. Mas o que a gente percebe é que quando há a quebra do princípio, o princípio se torna o que, gente? Um problema, uma confusão. E essa confusão, ela não é resolvida enquanto o homem e a mulher não se dobram diante do Senhor e reconhecem que ele e ela devem em todo momento voltar ao princípio da verdade, que é o temor a Deus, para que ele e ela entendam que eles continuam sendo para Deus iguais. Para Deus mudou alguma coisa? Deus chama a mulher de Eva. Para Deus a mulher continua se chamando o que, gente? Adão, varoa, aquele que auxilia o marido nos trabalhos diários. É o homem que está trabalhando, mas a mulher está auxiliando o homem nos trabalhos gerais da igreja da casa, que também, né, faz parte da extensão da igreja. Em outras palavras, quando nós pensamos em educação de filhos começa com quem, gente? Com quem? Com a mãe? Vocês têm certeza disso? A responsabilidade primeira é de quem? Provérbios capítulo 4. Vamos lá, gente. Provérbios capítulo 4. Jean vai ter muito trabalho aqui. Oi. Mas no geral, aí o marido chega do serviço cantando, Não, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Provérbios capítulo 4. Vamos lá. Provérbios capítulo 4, versos de 1 a 5. Vou ler, presta atenção. Diz aí, olha só, presta atenção. Ouve, filhos, a instrução da mãe. É isso que diz o texto? Ouve, filho, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de quem? Olha só, gente, onde é que está a mãe desse negócio aí? Quando eu era filho, em companhia de meu pai, e respeitoso, tá o termo aí, a pessoa respeitosa e única diante de quem? Da minha mãe. Então ele, é a mãe que está ensinando? Ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, meus irmãos. Tá? Se vocês aprenderem isso aqui, né,
eu já vou ter cumprido a minha missão aqui, tá, Jean? Com a igreja. Aprenda isso, que isso você leva para a vida. Qual é a característica marcante de um grande líder? Olhando para Jesus, que é o nosso maior e grande exemplo, né? Como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo, né? Então a nossa referência é quem? Jesus. Olhando para a nossa grande referência, qual é a marca de um grande líder? Em uma palavra, não. Nessa história que a gente ouve, fala que atrás do grande homem existe uma grande mulher. Está errado. Vamos lá. Não está errado não, tá, irmão? Está certo. Mas, né? Vamos ajustar isso. Bem melhor do que isso. Evangelho de Marcos, capítulo 10, vai dizer que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não veio para ser servido, mas ele veio para... Então pega a sua mãozinha aqui, ó, tá vendo? Tudo é perfeitinho, tá? Pega a sua mão, pega a sua mão aqui mesmo, faz assim, gente, faz assim. Aqui, ó, assim mesmo. Presta só. Isso aqui você vai aprender, que é a coisa mais fácil do mundo. Quando a gente vai aprender na escola e tal, o alfabeto a gente aprende A, E, I, O, U, não é? A, E, I, O, U, não é? Então, vamos aprender aqui. Se a gente tem como referência o grande líder que é Jesus, logo a gente é o quê? Servo. Vira o dedinho. Então, o dedinho está para cima, ele está dobrado. Está para baixo, não é? Então, servo é aquele que se humilha, não é? É aquele que se abaixa, não é? O servo é aquele que ele decide fazer o bem ao outro. Isso não é uma opção, isso é uma decisão. Quando eu sou servo do Senhor, eu reconheço que eu sou a imagem e semelhança dele. Então, logo, se você aceita, não, entende que você é escolhido pelo Senhor, logo você reconhece que você é homem, você é mulher. Você não é um homem no corpo de uma mulher ou vice-versa. Você reconhece que você é imagem e semelhança, logo você reconhece que você é homem ou mulher, essência. Quando você reconhece a essência, vem o segundo dedo, que aí você reconhece que você, homem, é sacerdote. E como sacerdote, a mulher reconhece que ela é auxiliar do sacerdote. Ou seja, os dois estão na mesma missão. Logo que você reconhece que você é sacerdote, auxiliar de sacerdote, você descobre que você é marido, ou que você é esposa do marido. Logo, se você é esposa e marido, vocês têm uma responsabilidade, educação de filhos. Você reconhece que você é pai e mãe. As outras coisas se tornam secundárias, porque você, como servo do Senhor, você é imagem, você é sacerdote, você é marido, você é pai. Qualquer coisa que entra antes ou depois é secundário. Deu para entender? O marido pode chegar cansado do jeito que for. Minha filha vai lembrar. Quantas vezes eu chegava em casa cansado mesmo, como a irmã falou. E aí você via lá a comida e tal. Aí Elaine, vai lá colocar os meninos para dormir. Olhava assim e falava, ô meu bem, você é um homem da casa. Você é a nossa referência. Aí eu, lá, subindo arrastado na escada. Chegava lá e falava, vamos ler aqui um livrinho. Né? Mas não é assim, vamos ler, meu filho, vamos lá e tal. E aí, eu sou a primeira referência de Cristo na vida dos meus filhos. A minha esposa, ela veio para ser a referência junto comigo, para auxiliar no testemunho. Isso, gente, não é uma perspectiva, isso não é uma ideia, isso é princípio. Deu para entender? Se eu não entendo o princípio estabelecido por Deus em Gênesis 1 e 2, eu não entendo aquilo que Santo Agostinho está compartilhando. A sabedoria não me ensina a fazer aquilo que eu acho, a sabedoria me ensina a fazer aquilo que é certo. E a referência da palavra de Deus ou é referência absoluta para a sua vida ou não é. E se ela não é referência absoluta para você, meu irmão, aí você vai começar a ter muitos problemas, mas muitos problemas mesmo.
mesmos, né? Simon Episcopus, né? Que foi um filósofo grego, ele disse assim: na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje, elas mudam de quê? A gente não pode falar a verdade para a igreja, que a igreja fica triste. Quando você chega numa casa, e nessa casa, você percebe que quem é o bigode é a mulher, meu irmão, Deus tem misericórdia. Aí o homem pastor, porque aqui é assim, ela tem um pulso mais forte que eu, e tal. É. E aí, quem manda? Não, pastor, aqui é assim. Ele é o cabeça e o pescoço para baixo sou eu. Então a cabeça vira para onde eu quero. Meus irmãos, em todos os lares que eu tive a oportunidade de poder pregar o Evangelho, aonde um homem não assume o seu papel de sacerdote, a mulher sofre. A mulher sofre. Porque existe uma quebra de princípio. Uma quebra. Se nós, homens, não assumirmos as nossas responsabilidades de levarmos a nossa família para Jesus, a mulher pode até fazer isso, e ela faz bem, mas todas as mulheres que eu converso, elas estão cansadas, elas estão frustradas, e muitas delas estão desanimadas. Eu não estou dizendo aqui que o homem é melhor que a mulher, eu disse alguma vez isso? E o que eu estou dizendo aqui, mulherada, é para vocês cobrarem dos homens de vocês santidade, cobrarem dos homens de vocês que eles sejam homens íntegros, respeitosos, honestos com Deus, para que eles possam oferecer para vocês aquilo que só pode ser oferecido se tiver o Senhor. 1 João 4,8, olha mais uma vez citando João, ele vai dizer que o homem só pode amar verdadeiramente uma mulher se ele tiver amor de quem? Amor de quem? O amor do Senhor, porque o amor não procede do homem, mas procede de quem? Do Senhor. Vai dizer que o princípio da verdade, não precisa abrir não, mas vai dizer em 1 João, capítulo de número 4, vai dizer assim, que todo aquele que ama, porque não foi só nascido de Deus, ele conhece a Deus, e por conhecer a Deus, ele tem a certeza de que o que ele faz é algo não somente maravilhoso, mas é algo extraordinário. Diz 1 João 4, versículo 7 e 8, diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus, ele não pode ser, ele é. Então, meu irmão e minha irmã, se você não tem relacionamento com Deus, não tem como você cobrar do outro aquilo que ele não tem para te oferecer. Tem jeito. Quando chega uma moça, eu gosto das moças, chega lá, né? Todo mundo sabe, pastor é sempre o último, né? Eu não acreditava nisso quando eu era membro de igreja, né? Aí quando eu, recebi o título de pastor, aí eu descobri que a história não muda, ela só se repete. Então quando chega as abençoadas e fala: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falo a bênção, aí a bênção vai contar, né? Aí quando começa a falar: pastor, achei um homem maravilhoso. Aí eu, meu Deus, lá e vem. Aí começa, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e aí ela vai querer justificar, não é? E vai falando: o cara é lindo, aí eu estou assim, ele deve ser o Superman, é o Batman, e tal. Quando ela acaba de falar, eu falo: maravilha, minha irmã, o que você quer que eu diga? Não, pastor, eu quero ouvir o senhor. Você quer me ouvir? Sim. Ele é cristão? Deixa eu explicar. Aí fica lá mais meia hora tentando explicar o inexplicável. Aí ela continua falando. Quando ela termina, eu falo: bênção de Jesus. Se você quer se envolver com ele, tudo bem, isso é problema pessoal seu. Agora não cobre dele o que ele não tem para te dar. Pais, quando a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam, é porque isso não é uma opção, isso não é uma dica, isso é um princípio. Luz e trevas não se misturam. Por isso que nas minhas orações eu peço tanto
para o meu filho quanto para a minha filha que está aqui, e ela sabe disso, que eles se interessem por um homem e por uma mulher que ame quem? Que ame Jesus. Porque se esses ambos, tiverem Jesus, meus filhos têm tudo. Foi criada uma falsa ideia de que a pessoa tem que ser bem sucedida, né? Não, meu irmão, o princípio é que uma pessoa bem sucedida é aquele que ama e tem sua vida pautada nos princípios cristãos. Por isso que quando meu filho e minha filha chegam, pai, estou interessado em fulano, ele já sabe a pergunta. Qual é a pergunta que eu faço? Está aqui. Pode falar alto, minha irmã. Ele é cristão? Quando eles começam, não sei, eu falei, então esquece. Quando eles falam assim, não sei, eu já falei, então esquece. Por quê, meus irmãos? O princípio da sabedoria me leva a ter prudência e a confiar e esperar no Senhor. Se me leva a confiar e esperar no Senhor, a gente precisa definir, para encerrarmos nessa manhã, quais são então os princípios equivocados. O princípio equivocado é aquele que eu já falei. É quando nós achamos que a gente pode ter relacionamento com coisas estranhas. É quando a gente ouve, presta atenção, conversa com quem Deus nunca quis que a gente conversasse. Com quem a gente gasta, investe tempo com coisas que nunca foram algo extraordinário para a nossa vida, se não buscar os princípios estabelecidos por Deus. O princípio do Senhor é quando eu entendo que eu não preciso culpar ninguém diante da responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Você, como eu, vamos prestar conta de tudo que nós fazemos para quem? Para Deus. Sejam boas ou sejam más. Você vai prestar conta para Deus, eu vou prestar conta para Deus. O primeiro Adão disse a Deus, não me culpes, culpe a minha mulher, porque eu já te culpei. O segundo Adão disse, não culpe a minha noiva, culpe a quem? R.S. Pro vai dizer isso. Não culpe a minha noiva, joga a culpa em mim. Jesus, ele é aquele cordeiro pascual que olha para nós e diz, olha, você não precisa mais ficar inventando desculpas diante de Deus. Coloque tudo diante de mim, porque eu já paguei o preço em seu favor. Agora, o que eu espero é que você readquira os princípios estabelecidos que eu firmei com você lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Princípios. E esses princípios nos levam então a uma grande definição. Vou andar aqui para frente. Que vai dizer assim: toda lei, toda filosofia, toda lógica e toda ética estão aonde? Na Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é todo o quê? Todo cristão deve estudar este livro, porque é, ouviu bem? É, não pode ser. É a verdade de Deus. Se é a verdade de Deus, sabe quando é que essa igreja vai continuar sendo bênção nessa comunidade, nesse bairro, nessa cidade? Se ele ou ela entender que família não é projeto humano, família é projeto de Deus. Projeto de Deus. O princípio norteador do Senhor é a santificação em Deus me leva a voltar para os princípios de Deus. E os princípios de Deus são estabelecidos primeiro por uma verdade absoluta. A verdade absoluta me ensina desde a eternidade que eu, como você, somos iguais diante de quem? Diante de Deus. E como iguais e responsáveis diante de Deus, a gente precisa aprender o que é temor. No temor do Senhor, eu dobro os meus joelhos. E eu, ao dobrar os meus joelhos, eu reconheço que eu sou servo. Porque eu sou cristão. Ouviu bem? Eu sou cristão, porque eu sou imagem e semelhança de Jesus. Se eu sou imagem e semelhança de Jesus, logo eu sou homem. Eu sou mulher, porque eu sou da mesma essência. Se eu sou da mesma essência, logo eu sou sacerdote. Eu sou auxiliar do sacerdote. Como auxiliar
como sacerdote, eu sei da minha responsabilidade como marido e como esposa, porque nós somos um em Cristo, não é? O noivo e a noiva, olha que extraordinário. Isso me leva ao meu compromisso de continuar pregando o Evangelho, não é o que Jesus diz lá em Mateus 28, versículo 20, ide, versículo 18 em diante, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazendo o quê? Discípulos. Os discípulos começam aonde? Dentro de casa. Logo eu sou pai, logo eu sou mãe, e os meus filhos são discípulos do Senhor. Por isso eu reconheço a família como o projeto mais extraordinário de Deus. Como o projeto extraordinário de Deus, meus irmãos, eu digo que nesses 58 anos dessa igreja, essa igreja só continuou existindo porque inúmeros irmãos continuaram cumprindo a promessa em terem a família prostrada diante do Senhor. Muitos aqui tiveram a coragem de falar para todos: o que vocês vão fazer da vida de vocês, isso é problema de vocês, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Queria pedir ao nosso irmão presbítero, pastor Jean, que ore para nós. Senhor eterno, nós acreditamos que o Senhor nos governa, nos conduz na Tua palavra. Sim, Jesus. Porque é da Tua vontade sempre nos moldar para Sim. que nós sejamos a semelhança do Senhor, a semelhança do Teu Filho amado Cristo Jesus. Verdade, Pai. Aprendemos, ó Deus, que o Senhor nos deu princípios santos, perfeitos, Sim, meu que Deus. nos colocaria em bom relacionamento com o Senhor. É verdade, Pai. Mas esses princípios foram quebrados no Éden. Tem E misericórdia. por causa disso nós também nos tornamos quebradores, violadores dos bons princípios do Senhor. É verdade, Senhor. Mas foi do Teu plano, antes da fundação do mundo, preparar o meio pelo qual nós fôssemos restaurados e os princípios do Senhor voltassem ao nosso coração, para que por meio deles, ó Deus, tivéssemos condições de vivermos na Tua presença. É verdade, Jesus. E é por isso, ó Deus, que nesta hora oportuna, rogamos ao Senhor, ó Deus, molde o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Continue falando ao nosso coração. Sim, Pai. Continue, ó Deus, tirando de nós, da nossa mente, dos nossos